Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Ailton. Estou aqui com o objetivo de gravar mais um vídeo com o propósito de compartilhar a palavra do nosso Deus ao seu coração, tão somente para abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Eu gostaria de estar lendo no livro de Êxodo, capítulo 3, estarei lendo o versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, dentro desse texto que eu acabei de ler, que fala tão somente sobre o chamado de Moisés. O chamado de Moisés. Ela se iniciou junto a um arbusto ardente, em conversa com Deus. Moisés não disse ousadamente: Sim, Senhor, que a tua vontade seja feita. A conversa foi mais ou menos assim: Senhor, não podes enviar outra pessoa? Deus havia chamado Moisés com um propósito de ser ou se tornar o libertador do povo que estava vivendo como escravo no Egito. Então Deus estava contando com este homem, Deus estava contando com Moisés para esta missão. Mas o que encontramos nos primeiros versículos deste capítulo 3 é simplesmente Moisés dando várias desculpas para Deus. Moisés, com suas limitações, com suas fraquezas, com suas fragilidades, dando desculpas para Deus, dando desculpas para o Senhor. Uma das desculpas dele foi: mas sei que não crerão. Êxodo 4, versículo 1. E a resposta de Deus foi: assim ele operou através dele para transformar uma vara numa cobra. Deus mostrando para Moisés que estava com ele e realizou assim alguns milagres. Uma outra desculpa que Moisés deu para Deus é a sua limitação na fala. Diz que era pesado de boca e pesado de língua. E Deus disse para ele então que iria enviar Arão para ser o seu porta-voz. Por que Moisés apresentou tantas desculpas para Deus? Poderia classificar aqui pelo menos 5 desculpas que ele deu para o Senhor. É muito simples, porque Moisés era um homem que tinha suas fraquezas, que tinha suas limitações. Por isso deu desculpas para Deus, porque estava nada mais, nada menos com medo de cumprir a sua missão, de exercer então o seu
chamado. Uma das afirmações teológicas deste texto que lemos, uma das maiores verdades desse texto bíblico é que apesar das nossas fraquezas anteriores, de nossas deficiências pessoais, de nossos medos, Deus insiste em nos usar. Moisés, com toda a sua limitação, com toda a sua fragilidade, com todos os seus medos, Deus contava com ele para se tornar o libertador do povo de Israel. O que eu penso aqui? Eu penso que Deus, ele insistiu em usar Moisés. Assim como Deus insiste em nos usar. E por que Deus insiste em nos usar apesar de sermos tão fracos, tão limitados? Ele insiste em nos usar pelos seguintes motivos. Eu separei aqui pelo menos 3 motivos pelos quais Deus insiste em nos usar. O primeiro deles é porque Deus é soberano. Ele escolhe quem Ele quer. Temos a experiência de Jonas. Deus o havia escolhido para pregar em Nínive. Jonas simplesmente desobedeceu a Deus e resolveu seguir outro caminho, comprando uma passagem e indo para Tarsis. Mas Deus criou ali uma situação a qual Jonas foi lançado ao mar e foi tragado por um grande peixe. E a Bíblia diz ali no ventre daquele peixe, ele então clama a Deus, ele então se arrepende e entende que os planos de Deus não podem ser frustrados e decide então cumprir com a vontade do Senhor. E vai a Nínive e prega para aquele povo onde quase toda a nação se rende aos pés do Senhor. Deus então forçou Jonas, convenceu Jonas a cumprir com o seu chamado, simplesmente porque Deus é soberano. Por isso que Ele insiste em nos usar, em primeiro lugar, porque Ele é soberano. Em segundo lugar, Deus insiste em nos usar porque deseja completar a nossa história. Temos o exemplo aqui de Moisés. No versículo que lemos, de Êxodo 3, versículo 1, onde diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Quando Deus chamou Moisés para ser ou se tornar um libertador do povo de Israel, até aquele momento a história dele era mais ou menos assim. Um homem, apenas a história de um menino que nasceu para ser grande e terminou a vida como um assassino foragido, apacentando ovelhas que nem eram suas. Essa é a história anterior de Moisés. Mas Deus desejava completar a sua história. Deus não queria aquele fim para Moisés. E ao aceitar o chamado de Deus, Deus completou a sua história. E quando você então consegue entender a trajetória de Moisés, do seu chamamento de Êxodo 3 até o final da sua vida, você consegue perceber as maravilhas de Deus em sua vida. As coisas grandes que Deus fez através deste simples homem que a princípio se recusava a cumprir com o propósito de Deus, a cumprir com o chamado de Deus. Um homem que experimentou maravilhas, um homem que
teve a experiência de ver o mar se abrir e passar em seco, maná descendo do céu e o sustentando, água saindo da rocha e tantas experiências que Moisés passou simplesmente porque decidiu cumprir com a vontade de Deus e Deus então completou a sua história. Deus quer completar a nossa história, dar-lhe um sentido maior. Jesus não nos livrou da escravidão do pecado para vivermos como os medíocres, egoístas, num eterno estado de esquenta-banco de igreja, com um chapéu de pedinte na mão, sem experimentar o poder de Deus em nós e através de nós. Então Deus deseja usar a sua vida tão somente para também completar a sua história. E em terceiro e último lugar, Deus deseja usar a sua vida. Deus insiste em usar a sua vida tão somente, porque Deus se importa com as pessoas que estão sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo, principalmente nesse tempo difícil que estamos vivendo, tempos de pandemia, tempos de crise na área da saúde, tempos de crise na área material, muitas pessoas desempregadas, pessoas surtando com essa situação, às vezes até pessoas conhecidas, às vezes pessoas da nossa própria família vivendo angústia, vivendo depressão, porque não está suportando a carga de tanta pressão, de tanta dificuldade diante desta crise, diante desta pandemia que estamos vivendo. E muitas das vezes Deus conta com você, Deus quer usar você para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, pagar um preço em oração, pagar um preço em intercessão pela sua família, pela nossa nação, para que Deus nos livre desta pandemia, este mal passe logo. Então, Deus deseja usar a sua vida e Deus insiste em usar você simplesmente porque tem muita gente sofrendo. E você pode sim usar o seu dom, usar o seu talento e através dele, e através da sua vida, abençoar muitas vidas. Então, o meu desejo em gravar vídeos, em continuar gravando vídeos, é tão somente para compartilhar a palavra do nosso Deus, usando este dom, usando esse talento que Deus tem me dado, usando esta ferramenta das mídias sociais, tão somente para continuar abençoando vidas. Por isso que Deus insiste em nos usar, porque Ele conta com a sua vida, porque Ele sabe que tem muita gente sofrendo. Deus insiste em nos usar, em primeiro lugar porque Ele é soberano, em segundo lugar porque Ele quer completar a sua história, e em terceiro lugar porque tem muita gente sofrendo e Deus quer contar com você. Você gostaria de se colocar à disposição de Deus para ser grandemente usado por Ele? Então aceita este desafio, se coloque à disposição de Deus e fale: eis-me aqui, usa-me a mim para abençoar e para transformar vidas. Que Deus continue nos usando, que Deus continue nos abençoando e que Deus possa continuar com a tua mão poderosa, guardando e protegendo a sua vida. Meu desejo é que esta palavra chegue de encontro ao teu coração e você se levante com toda a autoridade dada por Deus, dada pelo Senhor, e se coloque à disposição dEle, para tão somente ser usado por Ele. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.